Aleluias. Pois santo é sobre toda a terra. Vamos estar fazendo nossa leitura bíblica em casa. Hoje vamos estar falando sobre o dom de elocução. Leitura bíblica em casa se encontra em 1 Coríntios 12 e 14. Primeiro vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, 10, 11 e 12. Consecutivamente vamos estar lendo. Primeiro eu, depois vocês. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 10, 13. E a outra a revelação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos juntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quanto muito, 3, e por sua vez, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O texto fala, 1 Pedro 4, 11. Fala assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Oremos. Vamos estar orando o nosso pastor, que estará dando esta aula. Possamos estar atentos à voz do Senhor, ouvir, descer para o coração e colocá-la em prática a nossa vida. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui, Senhor. Usa o teu servo como já tem usado, Senhor Pai. Fala conosco. Estamos nossos corações abertos, para queremos ouvir a tua voz. Senhor Deus, toca o nosso coração nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados. A verdade prática qual que é? Os dons de profecia, de variedades de línguas, de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Pode sentar. O que é, amados, ser um profeta? Qual a definição de profeta que vocês conhecem? O que é ser profeta? Porta-voz de Deus, o que mais? Mensageiro de Deus. Qual é a função dele? Que função tem o profeta? Anunciando aquilo que Deus pede para mostrar para a igreja, né? Edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Essa aí é a profecia que você tem que fazer isso, né? A função do profeta é falar dos oráculos de Deus. Ele recebe de Deus e traz para edificar a igreja, né? Para confortar e consolar. Então isso
é a pessoa hoje que tem o dom de profecia. Nós vamos ver a diferença entre dom e o profeta em si, né? O estudo dessa lição, ela concentra-se nesses 3 dons classificados como de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. O propósito desses dons, então, eles são de edificar, exortar e consolar e a Igreja de Cristo, porque esses dons de elocução são manifestações sobrenaturais. Isso é, não é algo que a gente aprende na escola, é algo que Deus se manifesta através dos seus para trazer a edificação da igreja, a exortação, a consolação. E nós devemos estudar com diligência para que nós não venhamos a ser enganados pelas falsas manifestações, porque existem as manifestações que são verdadeiras, que são vindas de Deus, mas também, infelizmente, existem as manifestações que não são de Deus, ele vem para confundir. Vamos falar sobre o dom de profecia. O que é dom de profecia? Lá no capítulo 14 da primeira epístola de Paulo, ele fala sobre as mensagens espontâneas que são inspiradas pelo Espírito de Deus e em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Isso é profecia. Eu falo na língua que você fala também. E tem essa finalidade também, que o objetivo dela é sempre esses 3, né? Qual que é mesmo? Vamos falar? Edificar, exaltar e consolar. Então, essa mensagem vem como uma forma de trazer a essa pessoa para a qual Deus determinou, ou a igreja, ou individualmente para alguém, essas 3 funções. E, na verdade, infelizmente, por falta de ensino da palavra, por falta do conhecimento da palavra pela igreja, aparecem muitas aberrações e no que trata do uso incorreto desse dom. E não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências. Infelizmente, amados, há muitos locais que existe uma exaltação de ânimos, uma forma das pessoas demonstrar espiritualidade, querendo profetizar na vida de todo mundo, e começa a falar palavras que Deus não falou. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias da igreja, lá em 1 Tessalonicenses 5:20, vamos ler, porque é bom a gente ler na palavra para nós apoiarmos naquilo que a Bíblia diz, não na experiência pessoal de alguns que acaba trazendo confusão para a igreja. O que diz aí 1 Tessalonicenses 5:20? Não desprezeis. Agora, a Escritura também nos orienta que devemos examinar as profecias. E examinar tudo, julgando e discernindo pelo Espírito. Isso é, não é a gente, eu acho que é, o que você acha? Não é nós que vamos achar ou não. É discernimento do Espírito de Deus. Uma primeira comparação com a profecia é, ela está dentro da Bíblia ou ela vai contra? Pronto, já é o primeiro passo para você cortar e deixar de
aceitar qualquer profecia. Muitas vezes a profecia está até dentro da Bíblia, mas nem foi Deus que falou. E por quê? Porque nós vamos ver que tem pessoas que gostam de viver guiados por profetas. E isso aí traz muita confusão e muitos problemas para muita gente. Toda profecia espontânea, ela deve ser julgada. Lá em 1 Coríntios 14, lá do 29 até o 33, Paulo discorre sobre isso, quando ele orienta a igreja sobre o uso dos dons. E quando você começa a usar os dons, e começa a usá-los de uma forma certa, com certeza isso traz muito benefício para a igreja. Benefícios que trazem conforto, consolo, traz alegria e crescimento espiritual. O 29 ele fala: digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque que há da minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, por que blasfemando daquilo que dou graças? Portanto, quer comais ou quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O que ele quis dizer aqui, amados? Tudo que nós fizermos, tudo que nós elaborarmos na nossa... Desculpa, eu li rápido. 14. Isso. 2 ou 3 os outros julguem. O que Paulo quis dizer com isso? Aquela outra parte é mais com relação à confusão com alimentos que eles tinham na época, né? Hoje em dia está acontecendo muito isso nas igrejas também, que tem gente que está ficando vegano aí e acha que não pode comer mais nada que é de origem animal. E está se tornando uma religião também, né? E isso em nome de um ascetismo, né, que a Bíblia chama. Mas, se você não quiser comer carne, não coma também, mas não queira achar que isso ninguém mais pode fazer. Agora, Paulo, ele estava orientando a igreja com relação aos dons, profecia, línguas e interpretação de línguas. E ele fala aqui que quando estiver falando línguas na igreja, que deve haver um conforto de alguém que saiba trazer para a igreja algo que fique claro, porque senão fica confuso. As línguas estranhas, existe uma grande controvérsia sobre as línguas estranhas também no mundo pentecostal e no mundo teológico. Que alguns acham que só existem as línguas de homens que a gente pode interpretar. E quando dá o dom de línguas, esse dom de línguas é para falar uma língua estrangeira que existe. Mas a vida espiritual e a vida da gente no mundo pentecostal demonstra que tem muitas línguas que também não existem, que a gente fala e não existe na Terra, essa língua. Então tem que ser a língua celestial, mas os estudiosos agora, inclusive fazendo parte até de mestrados, e é por isso que nós temos aqui uma controvérsia dentro da igreja, de crentes mesmo debatendo sobre isso, que línguas tem que ser línguas que existe. Se você fala a língua estranha que você fala é uma língua estranha que existe, mas se fica... Ora, eu pergunto, por que eu tenho... Deus vai me usar para falar uma língua que é estrangeira, que é humana, e para me edificar, sendo que nem eu mesmo entendo. E se eu falo e ninguém interpretar, também a Bíblia diz que eu devo parar de falar e falar comigo mesmo e com Deus. É meio confuso o que esses mestres aí estão ensinando para a igreja agora e confundindo os crentes com essas teologias que se vê dos bancos dessas escolas que estão tirando aquela pureza e também a simplicidade
dos dons espirituais e colocando num caráter acadêmico de uma forma que as pessoas já ficam com medo até de falar línguas porque não sabem se é de Deus ou não. Eu já conversei com alguns, inclusive na internet, lá do Brasil, e eu tive que dizer para ele que eu não ia perder meu tempo com ele não. Porque se ele estava achando isso, eu perguntava para ele, você fala em línguas? Ele desviava o assunto. Eu perguntei, tudo bem, é língua de homens, é interpretação, mas você fala em línguas? Que língua você fala? E quando eu falo língua, eu não sei o que eu estou falando, eu não sei de quem é, se é humana ou se é celestial. Então essa controvérsia só serve para confundir. Qualquer um de nós que estiver buscando com sinceridade, coração puro, mas você acha que Deus vai permitir espírito de confusão? Usar a sua vida para falar uma língua que não seja de Deus? Então isso é muito sério que está acontecendo. O pentecostalismo, inclusive a Assembleia de Deus, está deixando os princípios básicos e está entrando na área da academia, e a academia vai gerando argumentos que são muitas vezes até baseados na Bíblia, mas mudando um pouco o texto. Porque nós vamos ver que Paulo fala aqui que quando a pessoa fala, está orando em línguas, a mente dela fica infrutífera, mas ela está sendo edificada, porque o espírito dele está falando com Deus. Ora, por que o meu espírito vai falar com Deus numa língua chinesa, francesa, italiana, se eu posso falar em português com Deus? Agora, se eu tiver uma língua que não é nem italiana, nem inglês, nem italiano, é uma língua diferente que veio do céu para mim, é uma expressão do meu espírito. E aqui na Bíblia está bem claro que Paulo fala, mas eles estão com medo de enfrentar isso, porque já tem muitas questões combatendo, e dentro da igreja mesmo, pentecostal, e não as neopentecostais, essas aí vieram bagunçar um pouco os dons espirituais, mas eu estou falando das igrejas que são históricas, e nós tomar cuidado, porque eu estava ficando até um pouco irritado com isso, pelo fato de que tudo aquilo que a gente vive, eles estão dizendo que não existe. Você fala em línguas estranhas, você glorifica a Deus, sente a unção, sente a presença de Deus, e fala, não, essa língua aí deve ser de algum país aí. Até país, também nosso país é celestial, então talvez é de lá. Então, muito bem, vamos continuar assim. Então, na verdade, quando Paulo fez isso, ele queria trazer uma ordem. Se falar, fale cada um de uma vez, né? Mas que haja quem interprete. Então, por quê? Para a igreja ser edificada, ela precisa entender o que está sendo falado. Agora, se eu falo em línguas e percebo que não tem interpretação, Paulo diz, não proíba, mas também não fale alto, fale consigo mesmo com Deus. Quantas vezes eu estou ali falando comigo, com Deus e eu mesmo? Eu não preciso ficar falando línguas altas, porque muitos fazem isso às vezes até para mostrar que está espiritual. A espiritualidade não se mostra nos dons, se mostra na vida, no procedimento, no nosso comportamento diário é que aparece, somos espirituais. Mas é gostoso você usar a emoção de sentir a presença de Deus, manifestar isso em cântico. Como Paulo diz, um tem cântico, um tem profecia, um tem língua, mas isso tudo, faça tudo com ordem, para edificação. E é isso que nós estamos procurando, amados. Os irmãos tenham liberdade de se expressar num culto, onde nós estamos para adorar a Deus. Deve haver liberdade.
Mas o Espírito não é de confusão. Então ele vai colocar a ordem devida no culto. Porque se ele está dirigindo o culto, ele está orientando a direção do culto, ele vai ter a liberdade de usar cada um para o que for útil. É isso que é importante saber. Deus vai dar os dons para a igreja e vai distribuir para cada um para aquilo que for útil. Ok? A relevância do dom de profecia, ele é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Quando fala em importância, não fala de que um é maior, outro é menor. Está dizendo aqui que tem dons que são muito bons para edificar a gente, mas tem outros dons que edifica mais gente, mais a igreja. Isso não quer dizer que seja menos ou mais, porque tudo é dom, e é dom de Deus, é dom do Espírito, também como o fruto é do Espírito. Então, se nós formos cheios do Espírito de Deus, além de termos o fruto do Espírito, nós também podemos ter os dons do Espírito para a edificação, que os dons são ferramentas, mas os frutos são moldar do caráter do crente a andar conforme Cristo andou. Não obstante, essa busca que Paulo falou no capítulo 14, seguir o amor, ele diz, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. E ele depois explica o porquê que ele fala para buscar com zelo esse dom de profecia. Agora, não obstante ele recomendou o exercício desses dons como fosse observado pela ordem, cuidado nos cultos, o crente de Coríntios deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo. O que se julga não é o profeta, o que se julga é a profecia. A Bíblia fala para a gente julgar a profecia. Então, e também o seu conteúdo, né? E a origem de onde elas procedem. Pois elas possuem 3 fontes distintas. Os irmãos sabem que pode acontecer num culto vir uma manifestação que pode ter 3 fontes. Pode ser de Deus, pode ser do homem, o homem quer, ele se emocionou, ele quer fazer, ele quer, então ela acaba falando alguma coisa que ele chama de profecia, mas também pode ser do diabo. Né? Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento, ela mostra ações dos falsos profetas também. Então lá no Velho Testamento havia falsos profetas, e o Senhor Jesus, ele nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então devemos vigiar. E como a gente vigia? Como que a gente vigia? Orando. Não, orar. Eu ia falar, manda vigiar e Orar. Então, vigiar E orar é igual. também está incluído na vigilância, mas não é exatamente isso. Vamos pensar. Alerta. Alerta, mas que tipo de alerta? Comparar se está conforme a escritura. Isso. Uma das coisas é ouvir, é igual ao louvor. Né? Tem louvores que são muito bonitos. Quando você começa a ouvir, depois lembra da Bíblia, você fala, Você entendeu? Aí você vê que não está batendo. Agora, imagina uma profecia que se fala em nome de Deus. Então vigia. Fica alerta. Com a possibilidade Pronto. de outras fontes, então tem que
ficar vigiando para poder não É. E qual é a forma melhor de a gente decifrar se a profecia é de Deus ou não? Se ela acontecer ou não. Se acontecer, mas imediato. Hã? Isso, você colocou a palavra, mas tem um dom que também podemos pedir a Deus: discernimento de espírito. Aí você fala: não estou sentindo nada. Às vezes não sente nada porque está fraco mesmo, está na carne. Mas quando você está em espírito e você está ali, já aconteceu comigo. A pessoa veio falar comigo em profecia e tal, e eu: Jesus, será que é mesmo assim? Não estou sentindo nada. Ok? Discernimento de espírito é muito importante. Agora, quando Deus fala, Ele usa, e é muito importante a gente ser usado por Deus para abençoar as pessoas. E nós não podemos somente pensar nesse lado ruim das profecias, nesse lado ruim. Temos que pensar também que é um dom maravilhoso que Paulo estimulou que a igreja tivesse e buscasse, não é verdade? Que todos vocês podem profetizar. Antigamente, no Velho Testamento, Deus chamava alguém para fazer isso, especial, não era todo mundo que profetizava. Já no dom, então esse era profeta, levantado por Deus para falar. Então, agora hoje, os dons de profecia, então todos podem. Qualquer irmão, qualquer irmã, até os jovens, até criança pode profetizar. Se ela estiver cheia do Espírito Santo, Deus pode usá-la em profecia, ok? E o propósito dela é contribuir para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito no uso dos dons de elocução. E por que especial da profecia e sua função? Tem líderes de igrejas, amados, que eles lideram permitindo que a igreja seja guiada por supostos profetas. Então estamos aqui, irmãos amados, a irmã que é profeta falou isso, então vamos fazer. Aí vamos orar, irmãos, para que Deus fale, aí use a serva dele, a profeta, o servo dele, para falar para nós que direção devemos tomar. Irmãos, a maior profecia está aqui. E o Senhor da igreja é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, Ele guia a sua igreja. A gente crê em profecias, mas a gente não é guiado por ela. A profecia, ela tem a sua função. Nós precisamos tomar cuidado. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois ela é inerrante palavra de Deus. Nunca ela erra. Lembra que eu gosto sempre de usar esse texto? É lâmpada, a lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Você pode considerar num carro farol baixo e farol alto. O farol baixo mostra onde você está, né? Mas quando você quer ver mais adiante, você liga o farol alto. Então ela é a lâmpada que identifica onde você está e luz para o caminho, porque aponta a direção certa onde você deve caminhar. Melhor profecia que essa não tem. É ela que nos guia. Mas são bem-vindas as profecias, os dons espirituais da igreja, desde que eles sejam exercidos com a finalidade de edificar a igreja, e o Espírito Santo terá a oportunidade de distribuir a cada um para aquilo que for útil. Amém? Outros líderes também, erroneamente, não tomam nenhuma decisão
sem primeiro consultar um profeta ou uma profetisa. E esses profetizam aquilo que a pessoa quer ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus nos alerta que não ouçam tais falsários. Tem crentes, amados, que hoje nem crê mais em profecia, nem aceita mais. Já recebeu tanto revelamento, tanta profecia, que ele já não crê mais. Olha, o mal que faz é para a igreja usar erradamente os dons espirituais. E às vezes é profecia de homem, mas você está precisando de uma bênção. E eu gosto de você e quero que você receba essa bênção. Eu profetizo que você vai receber essa bênção esse ano, daqui um mês. E não vem. Isso é emotivo, uma coisa emotiva, algo que eu desejo. Claro que eu desejo o bem de todos vocês, mas eu não posso profetizar na sua vida se Deus não mandar profetizar. Porque se profetizar, foi recebido de Deus. E se foi recebido de Deus, vai se cumprir. E se não se cumprir, então eu sou falso profeta. Então quando alguém profetiza na sua vida e não se cumpriu, é falso profeta. Tá bom? E quantas vezes você já não ouviu profecia? E é gostoso falar, e é até bom, vai dar vontade, porque eu quero te abençoar, eu gosto de você, eu sinto tão bem. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai conseguir, que você vai ter, que você vai possuir. Cuidado, se você profetiza, é porque Deus mandou falar. Pastor, e o Nostradamus, o que é profeta e o que é Nostradamus? Nostradamus, ele não profetizou com o dom que Deus deu. Ele tem o seu jeito, essa é coisa secular. Secular? É coisa do lado de fora. Aqui nós estamos lidando com coisa, porque ele errou muitas profecias. O que existe é um prognóstico do que vai acontecer. Se você vê no mundo secular aqueles desenhos animados antigos, Jetsons, muita gente nem sabe o que é isso. Jetsons é um desenho animado que eles voam naqueles discos assim, voadores, né? Voador. Então, hoje em dia, o Japão já tem um drone que a pessoa consegue se deslocar. Então, com o tempo vai acontecer isso. Os Simpsons também, muita coisa que está acontecendo hoje, já tinha nos desenhos deles há 20 anos atrás. Agora, isso aí, amados, não estou falando com relação a isso aqui, eu estou falando coisas lá do mundo. O inimigo também consegue falar coisas que vai acontecer e fazer acontecer, porque ele também tem um mundo espiritual a favor dele. Mas eu estou falando coisas de Deus, coisas da palavra de Deus, nada as profecias que nós cremos, as profecias que a Bíblia tem através dos seus profetas, aqueles que o Nostradamus e outros já é outro detalhe. Tem um profeta na Bíblia que Deus usou ele, mas ele não era do povo de Deus. Quem era? Hein? Balaão. Tanto é que ele acabou lá na frente sendo citado lá em Apocalipse. Ele ensinou Balaque a colocar tropeço no povo de Deus. Mas ele consultava Deus. Posso amaldiçoar? Deus falava, não, eu abençoei. Então ele falava, tem que abençoar, porque Deus mandou, falou. Mas não era. Tanto é que o intuito dele era isso aqui. Era enriquecer. Balaque ofereceu muito dinheiro para ele. Então precisamos tomar cuidado, amados. Tem pessoas que para você, se você for uma pessoa rica e tiver algum bem, a pessoa vai profetizar na sua vida aquilo que você quer ouvir para poder conquistar aquilo que você tem, né? E tem gente que acaba aceitando isso. Lá em Jeremias 23,
lá Deus fala que nós não devemos aceitar as palavras de falsos profetas. Então o propósito do dom de profecia, qual que é? Os três? Exortar, consolar e edificar. Qualquer da ordem que você colocar isso aí não tem problema, né? E quais são os propósitos da profecia então? Qual é o propósito da profecia? Acabou de falar. Edificar, exaltar, consolar a igreja. Vocês estão viajando às vezes. Quais são as três fontes de que pode proceder a profecia? Primeira fonte? Deus. Segunda? Agora vocês acordaram. E a variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. O que é o dom de variedade de línguas? Bom, de acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. E ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. Então, cada lista que se encontra, os dons estão em ordem diferente. Não significa que não existe uma hierarquia nos dons. Existe sim os dons para ser usados. Dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. E qual é a finalidade do dom de variedade de língua? Primeiro, o primeiro propósito é a edificação espiritual de quem? Do crente, individualmente. Versículo 4 diz o que? Do capítulo 14. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quer dizer, o que fala em língua está se edificando. E as línguas, ao contrário da profecia, não edifica ou exorta a igreja. E elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em língua estranha, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Veja o versículo 2 aí, amados. O que ele diz? O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Por quê? porque Deus entende que o Espírito fala de mistério. Sim, 14:2. Em espírito fala em mistério. E ninguém entende. Então não é língua que possa ser entendida ou interpretada. Então não é língua de homens. É uma língua que ninguém entende, mas que edifica, que a gente se comunica com Deus no Espírito. E Paulo diz que aquele que ora em língua, ora bem. E que não ora em língua, ele tem dificuldade, sabe por quê? É uma coisa muito interessante. Quando você está orando em línguas, você não sabe o que você está falando. Você sente algo. Você está orando de uma forma que você está sendo edificado, falando diretamente a Deus. Mas quando você ora com a mente, você ora assim: Deus abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão ciclano,
Deus abençoa. Aí você lembra que aquela pessoa que você vai orar fez um mal para você. Você está assim, Senhor, oh Deus, toca. Põe a tua mão. Você já começa a pedir para Deus dar um jeito na pessoa. Né? Então, você está orando com a mente. Se você tomar cuidado, você está orando com a alma. Você está pedindo a Deus para Ele até pesar a mão da pessoa. Tinha um povo lá em São José que dizia: o nome desse pastor está no nosso joelho. A gente pega o papelzinho, escreve o nome, põe debaixo do joelho para orar em cima. Será que é para pessoal ou para ele morrer? Para machucar o joelho. Então, quando você ora para entender, agora se você está orando em espírito, você não tem nada disso. É porque aquele que ora em espírito, ora bem. Quando você vai orar, se você orar com amor no coração, você vai orar por todos os homens, como a Bíblia diz: orai por todos os homens, por aqueles que governam sobre vós, para que as suas decisões beneficiem você. Então, a oração nunca pode ser para Deus castigar, para Deus pesar a mão, para Deus matar, para Deus colocar um câncer. E tem pessoas que oram assim, ela pede para Deus colocar um câncer na língua, coloca um câncer na garganta. E isso aí a gente chama de um macumbeiro evangélico, né? Fazendo feitiço. Porque ele quer orar de uma forma pedindo maldição para as pessoas. E quem amaldiçoa não está dentro dos limites de que Deus quer. O próprio Jesus, quando veio aqui à terra, ele disse: eu não vim julgar ninguém. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para abençoar e não para julgar. E ele disse: vocês julgam? Quem é vocês para julgar? Então, à medida que você julgar, você também será julgado. Então, pronto, nós temos que abençoar. E se eu abençoar todo mundo, se a pessoa não recebe a bênção, ela volta para mim. Então, na verdade, esse dom de variedade de línguas tem uma função muito específica de edificar aquele que fala. Então, por isso que não é usado dentro da igreja. Porque se você usar, só está edificando você, a igreja está ouvindo só barulho. Então você ora em casa, você ora no banheiro, ora no quarto, ora onde você estiver. Ora no carro, dirigindo. Quantas vezes eu já não comecei a sentir o poder de Deus dentro do carro, comecei a orar em línguas e chorar e dirigindo, né? Então, e a atualidade do dom, né, amados? É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e nós cremos que assim fará até a sua vinda. No dia do Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados no Espírito Santo e falaram outras línguas pelo Espírito. E é um dom tão útil à vida pessoal quanto nos dias de hoje. Interessante que no dia de Pentecostes, os apóstolos falavam em línguas, mas quem estava ouvindo entendia na língua dele, isso é, eles não interpretavam a língua, não era um dom de interpretação que eles receberam, o que estavam ouvindo, porque quando o apóstolo falava, ele falava na língua dele, mas saía no ouvido da pessoa que estava ouvindo, na própria língua dele. Então foi uma forma de Deus introduzir o Evangelho dessa vida. Hoje existe ainda esse dom de pessoas falar na língua, como eu já contei para os irmãos testemunho de um pastor do Brasil, o pastor Lázaro. Ele na Praça da República passando, tinha um japonês sentado no banco da praça e o Espírito Santo tomou ele virou para o japonês e começou a falar para o japonês que precisava se arrepender, que precisava mudar a vida, voltar para Jesus e tal, mas falando na língua dele. E o japonês começou a chorar.
e começou a chorar, e ele foi falar com o japonês, ele falou que o japonês também falava português, mas ele falou, mas onde você aprendeu a falar japonês? E o pastor falou, eu não falo japonês. Eu falei, não, você fala. Eu não falo japonês. Eu falei assim, não, você falou certinho japonês, eu falei, sem sotaque. Você falou sem sotaque. Eu recebi tudo, eu ouvi tudo em japonês. Você, irmãos, não entende? É um dom que existe ainda hoje. Deus pode usar você com esse dom. Para falar com um vietnamita, com um filipino, né? Com algum outro estrangeiro, um chinês. Deus pode usar. Pastor, uma vez eu estava no discipulado com um casal lá em casa, e esse dia foi um dia que foi aquele pessoal que vai fazer o gás, não tem? Vai fazer revisão do gás. Só que eu não sabia que ele ia nesse dia. Só que ele foi, tocou a campainha, eu falei para ele entrar, né, ali, e eu fiquei assim, no discipulado, fiquei ali no discipulado, então aí ele ficou fazendo o serviço, né? Ele entrava, saía, lá fora. E aí depois que ele saiu, ele falou assim mesmo, vocês falam muito bem de Romô. Só que a gente não está falando de Romô, está falando português, né? Está discipulado com um casal, e ele falou para nós, vocês falam muito bem de Romô. Aí eu olhei para essa irmã, né? Eu falei para ela assim, será que ele está brincando com a gente, né? Só que ele não ia falar isso, né? Mas ele falou, vocês falam muito bem de Romô. Então acho que ele entendeu tudo que a gente estava falando ali no discipulado. Então, aí depois que eu fui perceber que foi o Espírito Santo. É isso aí. E ele falou muito bem, ainda falou assim mesmo. Porque esses dons, amados, não é para você sair pela rua falando aí, né? Quer ver, eu vou falar em português, ele vai ouvir, né? Não é assim, é para o que for útil. Então, é aquele momento que Deus usou, aí eles nem estavam percebendo, como também os apóstolos não sabiam. Só depois, quem ficou impressionado foi quem estava ouvindo. Falei assim, mas como? Esses homens são galileus? E como é que eles estão falando e a gente entende a nossa própria língua? É isso que acontece. Esse é um dom espiritual. É um dom de variedades de línguas que também usa línguas humanas. Mas quando é para edificação pessoal, eu não vejo o propósito de Deus me usar em chinês para edificar a mim mesmo em espírito. É verdade ou não é? Eu vou falar numa língua que seja uma língua que eu estou falando diretamente com Deus, e Ele põe a língua que Ele quer no meu espírito, e eu falo com Ele e sou edificado. A síntese desse tópico, né? Que ele fala sobre isso, que muita gente acha que os sensacionistas, né, que cessou esse tempo, que as línguas foram faladas somente no tempo dos apóstolos, outros dizem que foi até o ano 100 só. Eles falam assim, mas não tem a experiência que nós temos. Eles não buscam para saber. E o desafio que eu faço a eles é esse. Se você acha que desafie Deus. Diga para ele, se é para hoje, então eu quero falar. Se você é um crente fiel, você vai receber. Se você é um crente que teme a Deus, o seu coração é temente ao Senhor, e você apenas aprendeu de uma forma diferente, e você não acredita nisso porque você aprendeu diferente, mas então faça. E aconteceu já com várias pessoas, que desafiou Deus e começou a falar em línguas estranhas. Tem uns que até acordam